Textos antigos falam um pouco sobre Jedefre, só que ele governou por 8 anos. Mas enquanto escavava, Chaciná descobriu cada vez mais imagens do faraó, todas quebradas. Lentamente começou a suspeitar que eram pistas para um segredo sombrio da Era de Ouro egípcia. E o que ele encontrou foram estátuas danificadas, completamente esmagadas. Estátuas de seus filhos, 3 estátuas. Estátuas de Jedefre, completamente destruídas. Na tradição do Egito Antigo, uma estátua da realeza é um ser vivente. O espírito do morto está naquela estátua. Então, destruindo o estatuário dele, você literalmente destrói a sua existência, o pós-vida, por toda a eternidade. Você pode torná-lo um não ser, uma não pessoa. E não só na Terra, mas no pós-vida, por toda a eternidade. Portanto, profanar uma estátua equivale a condenar uma pessoa que ela representa. É um ataque à sua alma. Elas não são apenas decorativas ou mesmo comemorativas. Elas funcionam para dar apoio ao culto do rei. Então, se você quebra essas estátuas de culto, elas não funcionam mais. E isso significa que ninguém está alimentando o espírito de Jedefre. E o resultado é que ele vai morrer de novo no pós-vida, a morte definitiva. Os arqueólogos se convencem de que a destruição das estátuas deve ser uma punição por algum crime hediondo. Alguém queria condenar Jedefre a uma eternidade de esquecimento. A coisa mais horrível para qualquer um no Egito, e particularmente para os reis, era raspar o seu nome. Se você perde o seu nome, você se perde. E isso equivale a estar morto. Mesmo que alguma coisa aconteça ao corpo dele, seu nome garante que a sua alma viva. Chaciná começou a analisar a história da Quarta Dinastia e obteve uma resposta que parece se encaixar com os fatos. Em sua versão dos eventos, o herdeiro do grande Kelps é o príncipe Kavab, seu filho mais velho. Mas Kavab desaparece dos registros de repente. Então Chaciná presume que sua morte foi súbita, uma traição. Calcula que o homem que tem mais a ganhar com sua morte é o segundo na sucessão do trono, Jedefre. No final do século XIX, início do século XX, os historiadores se basearam em um palpite e pensaram, sabe, bem, deve haver grandes histórias de vida para esses faraós, e quando não existiam, quando não tinham os hieróglifos para sustentar essas ideias, às vezes eles inventavam algumas coisas de uma maneira que hoje consideraríamos historicamente imperdoável. Mas uma evidência circunstancial deu mais peso à teoria de Chaciná. Com a morte do irmão, Jedefre se casaria imediatamente com a rainha enviuvada, a própria irmã. Emil Chaciná pegou essa ideia e a escreveu como uma história policial. Jedefre matou o sucessor, o verdadeiro, tomou o poder e saiu de Gizé. A teoria continua enquanto Jedefre começa a construção em Abu Hawash. Por sua vez, Jedefre é morto por seu meio-irmão. Esse irmão restaura a ordem construindo sua pirâmide em Gizé, ao lado da pirâmide do pai. E ele impõe uma vingança terrível sobre Jedefre ao destruir seu nome, sua imagem e sua alma. Toda essa história resulta das deduções de Chaciná. Ele encontrou essas estátuas quebradas e disse, talvez Jedefre tenha se tornado rei após assassinar seu irmão mais velho, Kawab. Mas ele mesmo perdeu o poder em um golpe de estado dado por seu irmão mais novo, Khafre. Então, ele começou como uma figura meio sombria e rapidamente se torna uma espécie de vilão. Tendo respondido suas próprias perguntas, Chaciná perdeu o interesse pela história e partiu para sítios mais ricos e glamurosos. Nos 100 anos seguintes, Abu Hawash ficou fechada e abandonada. Agora, a tarefa dos arqueólogos é separar os fatos da ficção. Tá? Já se ela não fizer exames, ela tem excesso de peso, ela tem uma história familiar e ela não faz exames para não ver. Muitos estudiosos têm várias teorias sobre Abu Hawash, sobre o próprio Jedefre. Mas o mais importante é que esse mistério começou a ser esclarecido agora. Mas ainda restam perguntas sem resposta. Entre elas, o motivo de Jedefre ter escolhido construir aqui, distante 8 quilômetros do platô onde seu pai construiu sua pirâmide.
Chassiná e outros historiadores antigos presumiram que isso mostrou que Djedefre havia dado as costas à família. Mas os egiptólogos de hoje começam a buscar outra explicação. Quando um novo rei assume o trono, a grande decisão que ele tem que tomar é como a sua tumba será e também onde será construída. Para um faraó do Egito Antigo, uma pirâmide não é só uma tumba para quando ele se for. Em vida, é uma afirmação de seu poder. Se você fosse um camponês e estivesse indo para a cidade grande, veria o símbolo do poder e da força do rei Deus. E essa realmente era uma visão impressionante para qualquer um, visível a muitos Assim, o quilômetros. desafio de Djedefre é mostrar a própria grandiosidade em pedra. Sua obra precisaria ser tão majestosa quanto qualquer outra produzida pelos faraós que o antecederam. Parece haver uma competição entre faraós para construir qualquer coisa. Uma geração sempre constrói alguma coisa um pouco maior do que a anterior, e então, é claro, chega um ponto em que você não consegue superar seu pai. A abordagem que Djedefre parece ter usado não foi apelar para o tamanho, mas sim optar pela qualidade e também pelo local. Ele queria a melhor localização. Alguns especialistas acham que ele escolheu construir sobre um morro por um motivo bem prático. Se ele assumir o trono aos 20, 25 ou então 30 anos, e sua expectativa de vida é de 35 a 45 se tiver sorte, ele provavelmente está velho demais para pensar em construir uma pirâmide muito grande. Construir em Abu Hawash é um atalho. A base da pirâmide já ficaria 120 metros acima do platô. Ele já tinha essa vantagem antes de sequer assentar o primeiro bloco. Mas um membro da equipe discorda dessa teoria, argumentando que a elevação do local fazia com que fosse perfeito para outro tipo de construção. Estamos aqui no local mais alto do Egito, que era um ponto onde eles podiam alcançar o sol. E foi por isso que ele a construiu aqui. Era uma base para poder alcançar o sol e venerar o sol. Porque ele, Djedefre, foi o primeiro rei no Egito a dizer: "Eu sou o filho do sol". Esse é um dos argumentos básicos para estabelecer que esse monumento, creio eu, seja um templo solar. Semelhantes às pirâmides, os templos solares egípcios são estruturas monumentais. É possível que estes sejam os vestígios do primeiro deles, pois passaram a ser comuns no século posterior ao reinado de Djedefre. Para os outros especialistas, o desafio é encontrar evidências concretas de que esta era a tumba de Djedefre e não outro tipo de estrutura. Quando conseguirem, poderão recriar uma das maiores maravilhas perdidas do Egito. Abu Hawash, no Egito, é um sítio arqueológico cercado por uma zona militar altamente policiada. Mas há 4.500 anos era um canteiro de obras. Sob o comando do faraó Djedefre, centenas de trabalhadores estão levando pedras de 2 toneladas do fundo do vale ao topo do morro, 120 metros acima. O desafio para os pedreiros de Djedefre é construir uma estrutura que, quando terminada, será a mais alta da história do Egito. O desafio para os arqueólogos atuais é determinar exatamente o que essa estrutura... Dispomos de plano individual por R$19,90 e o plano família por R$29,90. É uma rampa gigantesca com 2 possíveis funções. Poderia ser o caminho ao longo do qual o faraó iniciava sua viagem ao pós-vida. Mas antes disso, foi a rota pela qual as pedras chegaram à obra. Analisando o mapa do satélite, podemos ver que ao longo disto aqui tem uma escarpa e ela é bem alta e bem íngreme. De fato, se andar só mais alguns metros para cá, chegará à borda de um penhasco. Com base na experiência, os engenheiros egípcios sabiam que uma inclinação maior do que 7 graus era íngreme demais para os operários que levavam as pedras. Mas as encostas do morro têm quase o dobro dessa inclinação. Então eles fizeram a seguinte escolha. Fizeram uma calçada descendo de maneira bem mais suave para o vale mais abaixo, dando a volta na borda dessa grande escarpa. Para os antepassados de Djedefre, a maneira como uma calçada era construída tinha um significado religioso. A tradição ditava que deveria seguir do leste para o oeste, seguindo o percurso do sol.
Os egípcios direcionavam as pirâmides de acordo com os pontos da bússola. E é claro que o oeste também era muito importante, porque era onde o sol morria. E era onde você seria enterrado antes que pudesse renascer no leste. A calçada que foi construída aqui tem mais de 1,5 km. É de longe a mais longa já encontrada no Egito Antigo. Essa não é uma coisa simples. Então, a forma a construção dessa calçada não tem precedentes. Ou seja, uma coisa incrível que eles tiveram de superar foi o fato de que já é uma montanha. E com essa pirâmide em cima, a calçada tinha de ser bem longa para trazer as pedras até o topo. Mas esta calçada surpreende porque corre do norte para o sul. Egiptólogos antigos consideraram esse diferencial mais uma prova de que Djedefre havia rompido com a família. Mas os estudiosos modernos acham que Djedefre simplesmente aceitou a solução prática que seus engenheiros ofereceram. Sei que quer pôr do lado leste, mas receio, Majestade, que tenha de movê-la para o lado norte, porque é exatamente isso que o terreno... Canais. Nós temos evidências da época do Reino Antigo de que havia um grande canal que foi escavado paralelo ao rio Nilo. E eles criaram canais menores a partir daquele grande canal para ligar aos locais das pirâmides. Essa é a única maneira de trazer pedras que não são da área para construir a pirâmide perdida. Com evidências visíveis de um porto, uma pedreira e uma calçada, é óbvio que essa foi uma operação que deve ter envolvido milhares, até dezenas de milhares de pessoas. E todas essas pessoas teriam de ser alimentadas e abrigadas. Todos os arqueólogos concordam que uma pirâmide só poderia ser construída aqui se houvesse acomodação nas proximidades para um exército de trabalhadores. Um dos mistérios é a localização da cidade ou vilarejo dos operários que abrigava milhares de pessoas que trabalhavam nesse projeto. São elementos faltantes da pirâmide e é evidente que elas precisariam ter existido. Estudos e levantamentos indicaram o local mais provável para o acampamento dos trabalhadores. O vilarejo moderno de Abu Hawash fica aqui. Isso significa que o local provavelmente já é habitado há 45 séculos. E mesmo que seus vestígios estejam fora do alcance dos arqueólogos, eles podem ter uma imagem clara de seu aspecto ao retornar às escavações que cercam as pirâmides no platô de Gizé. Este acampamento abrigou aqueles que construíram a Grande Pirâmide apenas uma geração antes de Djedefre. Ele se espalhava por mais de 15 hectares e tinha dormitórios para até 6.000 pessoas. Tinha seu próprio sistema de esgotos e a rua pavimentada mais antiga do mundo foi descoberta aqui. Os registros contemporâneos falam sobre o tipo de pessoas que vivia aqui. Uma mistura de conscritos e artesãos habilidosos, organizados em equipes de trabalho e que recebiam rações de acordo com o esforço que faziam. Essas eram pessoas jovens, no auge da vida. Estavam trabalhando para o escolhido, o faraó, o homem mais poderoso da terra. E estavam sob o comando de líderes de equipe que eram a nata da nata, o melhor pedreiro, o melhor arquiteto. E era importante cuidar desses trabalhadores. Para deslocar várias toneladas de pedras, era preciso estar com boa saúde. Todas as evidências mostram que o que aconteceu em Abu Hawash foi um grande projeto de construção. Uma obra comparável àquela que vemos no platô de Gizé. Agora, a maior parte da equipe está convencida de que havia uma pirâmide, a pirâmide perdida de Djedefre. Agora, eles querem desvendar os detalhes de seu projeto e construção. Qual era seu aspecto? Quais tesouros continha? E era mesmo grande o bastante para rivalizar com as maiores edificações do Egito Antigo? 8 quilômetros ao norte do platô de Gizé, as descobertas extraordinárias de uma escavação de 10 anos estão sendo reveladas para o mundo.
Construída a 120 metros de altura no topo do morro de Abu Hawash, dizem que a estrutura que ficava aqui era mais alta até do que a Grande Pirâmide, que foi a construção mais alta do mundo por 4.000 anos. Agora, os especialistas realmente querem entender a sua construção. Desde o início, está claro que a escolha de construir aqui foi engenhosa. Se você tem um outeiro natural se elevando e tem uma forma perfeitamente cônica, é como se pedisse para uma pirâmide ser construída em volta dela, porque cerca de 40% do trabalho já está feito para você. Com este afloramento rochoso, as fundações e a estrutura interna da pirâmide foram pré-fabricadas pela natureza. Teria economizado bastante tempo, e este provavelmente foi um dos motivos pelo quais Godefroy podia ter certeza de que terminaria, porque parte do trabalho já havia sido feita para ele. É um atalho prático, mas tem seus problemas. Os trabalhadores logo se deram conta de que o outeiro em volta do qual estão construindo não é forte o bastante para sustentar a estrutura que pretendem pôr em cima dela. Eles superam o problema com aquela que no século 25 a.C. é uma solução de última geração. Aplicam toneladas de uma argamassa que mistura gipsita, uma fonte de cálcio, com água e areia. É a coisa mais próxima que os egípcios têm do concreto. À primeira vista, este parece ser um muro feito pelo homem, mas de perto você percebe que pura rocha é o núcleo do próprio outeiro em torno do qual a pirâmide foi construída. Mas eles tinham um problema, porque era fraco. Ele se esfarela ao toque. Eles tentaram emendar tudo, por assim dizer, com gipsita, que são estas marcas aqui. Esses reparos com a gipsita são apenas a primeira etapa. A segunda etapa envolve o uso de uma técnica comprovada. É uma maneira de construir inventada pelos antepassados de Godefroy, 24 quilômetros ao sul, em Saqqara. Ela foi usada na primeira pirâmide egípcia, a pirâmide escalonada construída quase um século antes. O segredo do porquê esta pirâmide escalonada resistiu tão bem ao teste do tempo e porque manteve a sua forma está nestas lajes de pedra enormes. Se olhar de perto, verá que estão inclinadas para dentro, para baixo, na direção do centro da pirâmide. E isso significa que se houver qualquer movimento inesperado, a própria pirâmide cede para dentro e assim mantém sua integridade estrutural. E observar e entender isso realmente nos ajuda a ter uma ideia do que acontece em Abu Hawash. As pedras assentadas em ângulo reforçam a pirâmide de Abu Hawash, aumentando sua estabilidade e durabilidade. Mas os construtores não se arriscaram. Suplementaram essa técnica com outra técnica própria. Usaram pinos de granito para fixar os blocos de calcário no lugar. E aqui nós temos os vestígios disso. Você pode ver que foi cortado. E medindo o que restou, tem 2,5 metros, que é um pouco menos de 8 pés. Você pode ver que provavelmente foi quebrada. Em sua forma original, teria se estendido até a parede externa da pirâmide. Então podia ter quase o dobro do comprimento. Seria necessário um grande terremoto para mover o granito. Mas a resistência que o torna útil também dificulta trabalhar nele. Esta ferramenta tem dentes. É uma ferramenta moderna. Ainda assim, teria sido completamente inútil contra o granito. Mas 4.500 anos atrás, com mão de obra à disposição e uma tecnologia bem simples, os engenheiros de Godefroy encontraram um meio. Vou cortar esta ponta com a serra, mas antes precisamos desenhar uma linha na pedra. O seixo, mais duro do que o granito, risca a superfície. E então, usando um martelo de pedra, posso fazer uma linha na superfície, assim. Serras de cobre eram o melhor que existia no século 26 a.C. Mas o cobre sozinho não consegue cortar o granito. Então pesos eram colocados nos cabos e areia despejada no vão criado pela serra. Os cristais de quartzo contido na areia penetravam a lâmina e criavam uma borda dura e abrasiva. E se você faz isso milhares, milhões de vezes, ele lentamente vai cortando a pedra.
Era preciso paciência. Demorava 5 dias para 2 homens e uma serra cortarem um único bloco de 3 metros. Era incrivelmente trabalhoso. Mas ainda assim, existe muito mais granito cortado no local do que o necessário para fazer apenas pinos e cunhas. Então esta rocha devia ter sido usada para outra coisa. A equipe chegou à conclusão de que essa rocha pesada e difícil de trabalhar foi usada em uma escala sem precedentes, em uma fanfarronice calculada. Olhando aqui, você nota que existe uma série de pedaços de granito espalhados como escombros, muito diferente das outras formas de rocha. E se olhar aqui, você perceberá a típica tonalidade cor-de-rosa. E se eu despejar água aqui, nesta superfície empoeirada, você verá a aparência original desta pedra. Ela brilha bastante sob o sol. E veja como também é lisa. Isto não era parte de um pino de reforço. Isto era polido para o revestimento da própria pirâmide. Um revestimento de granito em vez de calcário com certeza se destacaria. Transportado e trabalhado a um alto custo, polido para brilhar ao sol, seria um símbolo potente de riqueza, status e poder. Você precisa entender, considerando como era caro, tanto em termos de esforço humano quanto na distância necessária para trazê-lo, como era difícil naquela época conseguir isso. Usar essa quantidade de granito em uma pirâmide equivaleria a revesti-la em ouro. Onde quer que Godefroy liderasse, outros o seguiam. 20 anos depois, seu sobrinho construiu a